Meus irmãos, eu vos saúdo com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e com uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite, a hora que você escutar esse pequeno vídeo, né? Vamos fazer aqui uma reflexão da Palavra de Deus neste dia, para que a gente possa meditar, você que está no hospital, no presídio, em casa, aonde você estiver, você possa escutar esse vídeo, né? E nós vamos fazer uma pequena reflexão da palavra de Deus, né? O salmista disse que lâmpada para meus pés é tua palavra e luz para o nosso caminho. A palavra de Deus, ela mostra ao homem o caminho correto que ele deve andar. Tira o homem das trevas e leva para a luz. Amém? Então que nesse dia você possa ter oportunidade de meditar na palavra de Deus. Se você não fez, quando escutar esse vídeo, você faça uma meditação na palavra de Deus. Procure ler a palavra, né? Conhecer a verdade vos libertará. É Jesus Cristo. E glorifica a Deus por estar liberto das trevas na vida que eu vivia, onde eu pensava que era correto, que era certo. Mas nesta manhã eu quero deixar um versículo para a nossa meditação, que se encontra no livro do Êxodo, capítulo 12, o verso 12. Êxodo, capítulo 12, o versículo 12, diz assim a palavra de Deus: E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito da terra do Egito, desde os homens até aos animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Glória a Deus. Essa passagem no capítulo do Êxodo, capítulo 12, fala da última praga, a 10ª praga, que seria a morte de todos primogênitos, desde o filho do faraó, das servas, dos servos, dos gado, de tudo seria morto. Mas ao povo de Israel não seria tocado, aos israelitas. E essa promessa o Senhor fez para Moisés. Eu li o capítulo 12, verso 12 e o versículo 13. Essa promessa Deus fez no capítulo 11 do Êxodo, o verso 4, diz assim: Disse mais Moisés: Assim diz o Senhor, assim o Senhor tem dito, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito da terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, e até o primogênito da serva que está detrás do mó, e todo primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante e nunca haverá. Mas contra todos os filhos de Israel, nenhum ainda um cão moverá a sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Glória a Deus.
Então havia uma promessa para ser libertado o povo de Israel da servidão, da escravidão. Mas o que me alegra aqui, no passado, quando Deus chama Abrão, depois muda o seu nome no capítulo 17 de Gênesis, para Abraão, ele chama ele, e no capítulo 15 do Gênesis, veja só que coisa interessante, e como Deus é maravilhoso, como Deus é bom. Ele chama Abraão e faz uma promessa que de Abraão sairia uma grande nação. Mas ele fala com Abraão acerca disso, acerca da escravidão dos israelitas. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, o começo, capítulo 15 e o verso 13. Veja aí o que é que diz, 13 e 14. Então disse Abraão: sabais de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua. Servi-lo-ás e afligi-lo-ão 400 anos, mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. Glória a Deus. Aleluias. Então, aqui nós vemos, aleluias, claramente Deus falando para Abrão, que o seu nome foi mudado num versículo, no capítulo 17, esse é o 15, capítulo 15, ele renovando a promessa para Abrão. E ele diz que o povo seria escravizado, mas também depois sairiam com grande fazenda. E aconteceu aqui, aleluia, glória a Deus, nesse dia. Mas também teve que ter um sacrifício de um cordeiro. Aleluia, glória a Deus. Porque quando o Senhor descesse para matar os primogênitos, aleluia, glória a Deus, o sangue do cordeiro teria que estar na umbral, nas portas de cada casa dos povos de israelita, dos israelitas. Aquele que não tivesse, claramente seria morto. Aleluia. E houve um sacrifício de um cordeiro. Glória a Deus. Eu acho interessante que, com certeza, naquela época, algumas pessoas acreditaram, glória a Deus, nas palavras que foram ditas por Moisés, que Moisés passou através do Senhor, que o Senhor Deus falou para Moisés. Com certeza, algumas pessoas foram para a casa dos alguns israelitas, para não ser morto pelo, aleluia, o anjo que ia descer, o Senhor ia descer para matar os israelitas, aleluia, o povo do Egito. Então, houve sacrifício de um cordeiro para dar livramento ao povo de Israel. E quando a gente vai lá para o Novo Testamento, foi da mesma forma. Houve um sacrifício de um cordeiro. Aleluia. E aqui é a preocupação de Deus para que o povo obedecesse a Ele. Passasse o sangue ali do cordeiro nas umbrais das portas. Para que quando ele descesse, ali visse aquela marca do sangue do cordeiro, não tocava naquela casa, não entrava naquela casa. E quando a gente vê, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, o livro de Isaías, glória a Deus, no capítulo 53, glória a Deus, a gente vê claramente, falando do cordeiro. 53, verso 7, diz assim: e ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Isaías já professava Jesus Cristo, quando ele ia ser entregue na mão dos homens, das autoridades, e ia ser crucificado. Simboliza o cordeiro indo para o matadouro. Glória a Deus. Aleluia.
E quando nós começamos a ler a Bíblia, mais na frente no Novo Testamento, como eu falei, houve uma preocupação do Senhor para que o povo, glória a Deus, marcasse ali com a marca do sangue do Cordeiro, para que o anjo não descesse, e o anjo da morte, e matasse o povo de Israel. Aquele teria que ter aquela marca de sangue. E há uma preocupação hoje, há 2000 anos atrás, glória a Deus, que o Senhor se preocupava. Ali ele falou um dia e a data. Eles que ia passar a meia-noite. E ele marcou um horário para que o povo se prevenisse. Mas hoje, há 2000 anos atrás e hoje no século 21, é diferente. O negócio está mais, né? Que a igreja tem que estar atenta. Marcos escreveu, capítulo 13, o verso 32 e diante, diz assim: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. E como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiais, pois que não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso não vos achei dormindo. E as coisas que eu vos digo a todos, vigiais. Aqui já não há mais aquela marca do sangue para quando o Senhor descer para buscar a sua igreja, né, o povo ser arrebatado. Não, glória a Deus. Agora tem que ter arrependimento de pecado, não está na prática de pecado e, glória a Deus, aleluias, fazendo a sua vontade, a vontade do Senhor. Por isso que ele disse, a hora e o dia ninguém sabe. Por isso que hoje nós temos que ter uma preparação, buscar uma vida espiritual, uma vida de santificação, uma vida de separação do pecado, para quando o Senhor, aleluia, que ele diz que ele pode vir à meia-noite, à tarde, ao cantar do galo, ou pela manhã, para que vindo de improviso, não de repente, não vos achei dormindo, não vos achei despreparado. Neste dia, glória a Deus, aleluias. Paulo, na primeira epístola, a carta à igreja que estava em Tessalonicense, ele fala também acerca disso. Glória a Deus, aleluias, glória a Deus. Paulo, ele, glória a Deus, fala claramente na primeira carta ou epístola à igreja que estava em Tessalonicenses. Paulo escreve no capítulo 4, verso 16, diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. A promessa da descida do Cordeiro, aleluia, do Senhor, para buscar a sua igreja. Ele fez um sacrifício, foi pendurado na cruz do Calvário. O povo mataram um cordeiro e marcaram os umbrais das portas, para quando descesse o Senhor para matar os primogênitos, aleluias, não, quando visse aquele sangue, não entraria naquela casa, glória a Deus. E houve um sacrifício também, há 2000 anos atrás, o cordeiro ele foi pendurado no madeiro, aleluia, glória a Deus, aleluia, para que eu e você tenha a vida eterna, tenha o livramento
da morte eterna. Aleluia. Mas para que a gente possa se encontrar com o Senhor nos ares, nós temos que estar na sua, aleluia, vontade. Glória a Deus. Pedro também, aleluia, ele fala acerca também da vinda do Senhor. Glória a Deus. Embora que muitos pensam que ele não vai vir mais. E não acredita. Glória a Deus, porque isso é falado há 2000 anos atrás. Pedro, na segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, o verso 9, diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Aleluia. Glória a Deus. Ele é longânimo. Aleluia. A pessoa longânima é uma pessoa que ela não se aperreia com nada, ela é tranquila, ela é uma pessoa que ela suporta tudo. Suporta tudo. Ela é calma, né? O seu preparamento, a sua vida, ela é tranquila. Ele não tem pressa. Glória a Deus. Então ele está alongando cada vez mais para que muitos não venham à morte, vir ter a morte espiritual, mas que todos venham a se arrepender. Então hoje é o tempo de você se arrepender, porque, aleluia, o Senhor, Ele está descendo para buscar a sua igreja. E vai ser de repente, vai ser no improviso. E tem muitos que estão dormindo. Aleluias. Glória a Deus. Tem muitos que estão desapercebidos. Estão preocupados com as coisas materiais. Há muitos que já saíram da presença de Deus. Sabe por quê? Vamos lá para o Santo Evangelho. O evangelista Mateus. Aleluias. Mateus capítulo 4, glória a Deus. O evangelista Mateus escreveu palavra do Senhor Jesus. Aleluia. Hoje muitos estão no mundo afastados dos caminhos de Jesus. Hoje estão dentro da igreja, mas não é diferente. Estão desapercebidos. Por quê? Escuta aí, capítulo 4 de Marcos, capítulo 4, verso 19. Mas os cuidados deste mundo e os enganos da riqueza, me perdoe, mas os cuidados deste mundo e os enganos da riqueza e as ambições de outras coisas, entrando, sufoca a palavra e fica infrutífera. Aleluias. As coisas mundanas, o pecado, ela sufoca o Espírito Santo de Deus, ela sufoca Deus. O cristão não pode estar na prática de pecado, porque o Espírito Santo ele fica sufocado, e quando ele sai, tudo fica infrutífero, não dá fruto, e tudo que não dá fruto, aleluias, vamos ver o que foi que o evangelista Mateus falou, no capítulo 3, e o verso 10, aleluia, é a palavra de Deus neste dia falando com você. Glória a Deus. Mateus escreveu no capítulo 3 e o verso, aleluias, 10 diz assim: e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no lago de fogo. A árvore tem que dar bom fruto. A árvore ela tem que estar na presença do Senhor Jesus, numa vida de santidade, que somos nós. Então que neste dia, nesta hora, que essa pequena reflexão, aleluias, ela chega ao seu coração, porque quem convence é o Espírito Santo de Deus. Aleluia, é a palavra. Ele disse: conhecer a verdade vos libertará.
É a palavra de Deus que convence, é o Espírito Santo. Eu não posso lhe convencer, aleluia. Eu posso lhe mostrar uma vida espiritual, uma vida que vivo com a vida regrada a Deus, dando testemunho. Aí tem fruto, tem a presença dele. Mas quem convence o homem do pecado para que ele possa arrepender é o Espírito Santo. Que o Espírito Santo ele possa hoje entrar na tua vida. Aleluia. Você que está afastado, que você que está vivendo uma vida de ilusão. Paulo escreveu uma das cartas da igreja de Corinto, capítulo 4, verso 4. Porque o Deus desse século, oh aleluia, Paulo escreveu há 2000 anos atrás, vamos falar hoje, porque o Deus do século 21, aleluia, cegou o entendimento dos incrédulos, para que ele não veja a luz que é Jesus Cristo. Então, muitos deixaram de acreditar, estão aí afastados dos caminhos de Jesus, fazendo coisas que os seus olhos há um gozo, aleluia, fazendo coisa que pensa que está correto, mas depois nós vamos ver o resultado. Porque a primeira coisa, aos escritos aos Hebreus ele escreveu, capítulo 12, verso 14, segui a paz com todo e a santificação, sem a qual não veremos a Deus. Infelizmente é uma coisa que nós estamos vendo dentro da casa do Senhor, algumas pessoas que não têm paz um com o outro, então fica difícil. Eles com todos, seguir a paz com todos e a santificação, a separação do mundo, dessa imundície de pecado que o povo está praticando no globo terra. Então que Deus possa nesta tarde falar com você, falando comigo, que ele já falou comigo, e que eu possa cada vez mais seguir a paz com todo e a santificação, sem a qual não haverá Deus. Houve um sacrifício para que o povo tivesse livramento para sair do Egito. O cordeiro foi morto. Aleluia, Shirabas, alabas, glória a Deus. O cordeiro foi morto, derramaram o sangue do cordeiro, marcaram, aleluia, os umbrados das portas. Aleluia, tiveram livramento. Um cordeiro foi morto, foi pendurado no madeiro, para que todos que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que mandou seu único filho, unigênito, para que todos nele creem, não pereçam, mas tenham a vida eterna. E que Deus enviou seu Filho a esse mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E nesta hora eu estou fazendo esse vídeo, não para condenar você. Aleluia. O próprio Jesus não veio condenar, ele veio salvar. Foi condenado, aleluia, glória a Deus, foi condenado, aleluia, à cruz do Calvário, glória a Deus, aleluia, inocente, glória a Deus, mas ressuscitou o terceiro dia, aleluia, e agora ele vai vir como juiz, ele vai julgar cada causa, mas o homem é que dá a sentença dele, nesta tarde, nesta hora, nesta noite, de manhã, de tarde, de dia, não sei a hora que você vai estar esse vídeo. Aleluia, ele quer mudar a sentença, ele quer que você venha à salvação. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.